Essa é a nossa aula 2, parte 3, e nós estamos aqui continuando. Conversamos na primeira e na segunda parte a respeito do homicídio, o tipo penal previsto no artigo 121, né? Conversamos a respeito da sua modalidade simples, conversamos a respeito do homicídio privilegiado, das qualificadoras, e nesse momento nós vamos iniciar o estudo do homicídio na sua modalidade culposa. E a primeira observação que eu gostaria de fazer para todos é que a sentença do tribunal do júri são dos crimes dolosos contra a vida. Então, todas as vezes que eu estiver diante de um causídico entre os artigos 121 a 128, se o crime for doloso, aqui, na verdade, nós estudamos, né, o crime de homicídio. Se eu estiver diante de um tipo penal, homicídio, na sua modalidade dolosa, a competência é do tribunal do júri. Nós temos a previsão como cláusula pétrea, prevista no artigo 5º, inciso 38, da Constituição Federal. Mas, nós temos algumas situações, inclusive previstas no nosso ordenamento jurídico, em que o homicídio, ele deixa de ser na modalidade dolosa e passa a ser na modalidade culposa. Então, agora nós vamos estudar um pouco a respeito desse homicídio, né, previsto na lei, inclusive no Código Penal, na modalidade culposa. Lembrando que a modalidade dolosa, competência tribunal do júri. A competência na modalidade culposa não é competência do júri, é competência da vara criminal da comarca respectiva, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a lei. Artigo 121, parágrafo 4º, ele prevê a possibilidade do homicídio ser culposo, ou seja, que a competência não é do júri. Nesse caso do homicídio culposo, diz-se que a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte, ofício, ou se esse agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, foge para evitar uma prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14, maior de 60, tá? Mas aqui o foco é justamente do parágrafo 4º do nosso estudo, é o homicídio na sua modalidade culposa. Quem se lembra o que é culpa e quais as espécies de culpa? Então, todas as vezes que eu falo em culpa, eu preciso recordar das espécies de culpa. Por quê? Nós temos no Código Penal no seguinte sentido, o entendimento no seguinte sentido, de que pune-se a conduta do agente se essa conduta for ao menos, se esse crime for ao menos culposo. Então, se eu estou diante de um crime, diante de um tipo penal, em que não há culpa, não há dolo, não há o que se falar em punição, tá? Porque o fato é atípico. Lembra do conceito de crime? Fato típico, antijurídico e culpável, né? Então, se eu estou diante de um causídico em que não tem culpa e não tem dolo, é conduta atípica. O que é uma conduta atípica? Uma conduta que não é crime. Ela é atípica, tá? Então, nós precisamos entender que, primeiro, é a competência, né,
do crime de homicídio culposo é da vara criminal, da comarca respectiva. E o segundo, nós precisamos entender o que vem a ser essa culpa, né? Primeiro, entendemos que não se pune um crime se ao menos não teve a evidência de que foi motivado por culpa. E segundo, culpa, as espécies de culpa são imprudência, negligência e imperícia. Lembram? Imprudência, forma ativa da culpa. Negligência, forma passiva da culpa. E a imperícia? A imperícia nada mais é do que uma inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Tá até aqui, ao final, na verdade no meio aqui, ó, ao final da primeira linha e o quarto do artigo 121. Então, nós precisamos entender que se num caso concreto nós evidenciarmos que não foi intenção do agente, que ele não agiu motivado por um ânimos mecânico, né? Por um ânimos de matar o outro, né? Mas de certa forma ele assumiu o resultado, nós estamos diante da culpa. E aí você fala assim, não, peraí, eu consigo compreender melhor com exemplos, né? Então, o que seria uma conduta, um homicídio culposo? Seria a conduta daquele médico que ele faz cirurgias há muito tempo e simplesmente, numa certa cirurgia, na data X, ele esquece ali dentro do paciente uma pinça, por exemplo. Ao esquecer essa pinça, ele fecha, né, a barriga, a cirurgia numa barriga, num quadril, ele fecha, né, dá os pontos necessários. E o que acontece? Esse paciente, ele é acometido por uma infecção e em função dessa infecção, esse paciente vem a óbito. Então, lembra que eu conversei com vocês sobre o nexo de causalidade? O que seria um nexo de causalidade? Nada mais é do que uma relação entre a conduta aqui do médico e o resultado, qual seja morte do paciente. Então, esse médico, aqui, nessa situação que eu expliquei para vocês, ele agiu motivado por dolo ou por culpa? Por culpa. Por culpa por quê? Porque ele deveria o quê? Ter observado essa regra. Ele deveria ter te retirado essa pinça. Até mesmo porque é um código de ética no que tange a procedimentos cirúrgicos, que há uma contagem quando se entra num procedimento e essa contagem ela é feita antes do procedimento e depois do procedimento cirúrgico. Então, se iniciou com 2 tesouras, ao final tem que ter 2 tesouras. Se iniciou com 10 pinças, ao final tem que ter as 10 pinças. Se iniciou com tantas X gases, ao final tem que ter aquele quantitativo. Porque senão, cadê? Né? Então, assim, culpa. Então, veio a óbito, mas não houve a intenção. Não houve o dolo. Então, essa pessoa esse médico que agiu aí, amparado, né, pelo critério da culpa, ele não deve responder? Claro que deve. Contudo, a pena dele é ligada ao homicídio culposo e não ao homicídio doloso, cuja inclusive a competência é diferente, né? Então, tem-se que, por exemplo, o sujeito A, ele ama o jogo de futebol e do seu time predileto. E vai começar a 10, 15 minutos
após ele sai do trabalho às 18 horas e o jogo vai começar às 18h30 e ele leva 40 minutos para chegar em casa. Então, esse sujeito, ele acelera, ele vai furando os sinais, de forma a quê? A chegar mais cedo em casa. Para quê? Para assistir o jogo. Então, nessa conduta, nós percebemos o quê? Nós percebemos uma imprudência. Ele sabe que ele não deve ficar furando os sinais. Esse motorista sabe que não deve ficar correndo dessa forma, porque ele pode muito bem ter vítimas. E ele simplesmente corre. Então, nós estamos falando de quê? De um homicídio culposo, caso um transeunte, um ciclista, né? Ele seja o quê? Ele seja atropelado nessa corrida, né? Rumo do trabalho, rumo à casa para assistir esse jogo, nós poderemos estar tendo um resultado muito triste, que é um homicídio culposo. Culpa, tá? Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos identificar essa culpa. O que é importante saber aqui, além do parágrafo 4º? É importante saber que nós temos o homicídio do trânsito. Homicídio do trânsito. Que tipo de homicídio é esse? É todo homicídio que acontece no trânsito, né? Ele é um homicídio, na verdade, ele é um homicídio doloso ou ele é um homicídio culposo? Será que a gente pode afirmar dessa forma? Todo homicídio que acontece no trânsito, ele é doloso. Ou eu posso afirmar que todo homicídio que acontece no trânsito é culposo. Será que eu posso, enquanto advogada, ou enquanto juiz, ou enquanto doutrina, eu posso afirmar isso? Não posso. Por quê? O que é? Primeiro, o que o Código de Trânsito Brasileiro prevê como o famoso homicídio aí do trânsito? Nós temos o artigo 302, que prevê se, no caso de alguém dirigindo veículo automotor, se ele vem na verdade, matar alguém no trânsito, é um homicídio de trânsito. Contudo, devido ao princípio da individualização da pena, nós precisamos observar, gente, que o homicídio que aconteceu no trânsito, ele precisa o quê? Ele precisa ter a observação de alguns critérios. Primeiro, a gente precisa observar que esse homicídio que aconteceu no trânsito, eu não posso dizer que ele foi doloso ou que ele foi culposo de forma e manter uma regra que todo homicídio no trânsito é culposo. Não. Por quê? Digamos que A, ele deseja matar B. E ele sabe que se ele matar no trânsito, né, se for um homicídio culposo no trânsito, a pena é menor, de acordo com o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, e a competência não é do tribunal do júri. Então ele fala, olha, eu tô querendo matar veneno, asfixia, traição, emboscada, tudo qualifica o crime, tudo a pena é mais alta. Então quer saber? Já que eu vou matar, eu vou fazer isso no trânsito. Porque aí, inclusive, eu vou responder pelo artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, eu questiono vocês no seguinte sentido. Se ficar evidenciado numa conduta em que houve dolo, em que houve intenção de matar, ainda que seja no trânsito, como, gente, o 302 não prevê a modalidade dolosa, nós migramos para o homicídio doloso do artigo 121 aqui do Código Penal. Justamente por quê? Porque quando não há previsão expressa lá no trânsito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a gente vai migrar para onde? Para o artigo 121. Artigo 121, o homicídio doloso, ele é o quê? Competência do tribunal do júri.
A pena é muito maior do que a do 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, diante desse causídico, nós estamos remetendo o quê? Um acidente de trânsito que aconteceu no trânsito. Porém, houve o quê? Houve um liame, houve um nexo de causalidade com dolo. Então, se esse homicídio foi motivado por dolo, ainda que no trânsito, a competência não vai ser da vara criminal, mas vai ser do júri respectivo e competente, tá bom? São as principais informações. O parágrafo 5º, ele prevê a espécie do homicídio culposo no seguinte sentido. Existem algumas situações, eu tive acho que a triste notícia há pouco tempo, eu soube aqui, né, na cidade, que chegava em casa, o pai chegava em casa, é o pai que chegava em casa, ele estava com o carro um pouco mais alto. Quando ele chega em casa, ele não percebe que a criança estava dentro de casa, deixou a chupeta cair debaixo do carro e ele para. A criança ainda estava lá dentro de casa. De repente, a criança corre, vai para frente e antes que ele termine de estacionar, ele chegou a parar, mas depois ele continuou, ligou o carro novamente para arrumar a vaga direitinho. E aí, o que aconteceu? Ele simplesmente passou em cima da cabeça do filho dele. E aí, eu pergunto para vocês, o que é homicídio? Matar alguém, não é? O que esse pai fez? Matou alguém. Esse alguém é o filho. Mas eu falo uma coisa para vocês. A consequência dessa infração, desse crime, ela atingiu esse pai de tal forma que o juiz, de acordo com o parágrafo 5º, ele pode deixar de aplicar a pena. Por que ele deixa de aplicar a pena? Por conta do estado emocional desse pai, nesse exemplo que eu dei para vocês. Justamente porque a consequência de não ter mais o filho, a consequência é a culpa, né? Pensa, a mente desse pai em pensar, eu deveria ter observado, eu deveria ter prestado mais atenção. Enfim, é algo assim, imensurável. Então, nesse caso, a competência aqui, como eu disse, é homicídio culposo, né? É da vara criminal da comarca respectiva. Contudo, gente, o que há de se observar é justamente que, numa questão dessa, num contexto desse, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena por causa das consequências desse crime, né? No agente agiu de muito severa, de forma muito maior, e a sanção penal e uma penalidade para um crime, porque foi um crime, né? Foi uma fatalidade. Então, uma penalização nesse caso, ela se torna desnecessária, tá? Porque esse pai vai ter que conviver. Infelizmente, é um caso real que eu trago para vocês, aconteceu não tem muito tempo. E esse pai convive com essa dor, enfim, né? E aqui é um exemplo clássico do parágrafo 5º desse caso do homicídio, que realmente as consequências atingiram o próprio agente de tal forma que a pena se torna desnecessária aqui, tá? Deixa eu ver aqui, parece que alguém mandou alguma pergunta. O Lucas pergunta assim, ó, se ele não sofre sanção, né? Se em outra ocasião ele matar novamente, né? Como que fica a questão dos antecedentes dele, né? Aqui nós evidenciamos o quê? Que houve um crime. Sim ou não? Sim, estamos diante de um crime. Contudo, todo crime tem uma pena, né? Todo crime.
Todo crime, todo durante aí, se você pegar aí do artigo 121, que é onde inaugura essa parte especial, até, né, 360, né? Nós temos uma penalidade específica para cada tipo penal. Então, se porventura alguém comete um crime, como é o caso, por exemplo, desse pai, né? Foi o cometimento de um crime, tá? Então, ele cometeu um crime. Contudo, dependendo do caso, se essa conduta for, na verdade, houver algum tipo de excludente de tipicidade, excluir o tipo penal em algum contexto, aí a gente não tem o que falar em antecedente. Mas como nesse caso desse pai houve o crime, deixou-se de aplicar a pena, mas houve o crime. Então, se esse pai torna novamente a cometer algum tipo de delito, ele tem, na verdade, ele já tem essa passagem pela polícia, tá? Apesar de não ter uma pena, como eu disse para vocês, né? Isso não significa, não tem como dizer que esse crime não aconteceu, esse crime não é um crime impossível, né? O que é um crime impossível? É A, aqui, em matéria de crimes dolosos contra a vida, é A tentar matar B com uma arma desmuniciada, né? Sem munição lá dentro. Crime impossível, tá? Apesar que a doutrina ainda diverge e fala, olha, se ela pega, se esse agressor pega essa arma, bate na cabeça de tal forma a ocasionar o resultado morte, tivemos uma morte. Agora, contudo, não tem como eu falar que A desferiu tiros em B, só que não tinha munição nenhuma e a vítima fugiu, por exemplo. Entendeu? Então, aqui, na verdade, esse crime foi impossível porque não tinha munição aqui dentro. É a principal tese defensiva. E ela, na maioria dos casos, ela é reconhecida justamente porque se trata de um crime impossível. Contudo, aqui o caso do pai, o crime não é impossível. Inclusive, foi uma tragédia, mas o crime aconteceu, né? Então, é nesse sentido que eu quero conversar com vocês. Eu deixei para vocês um julgado, não sei se todos tiveram tempo de ler, mas eu deixei um julgado para vocês que justamente reconhece o privilégio e as qualificadoras. Tá? E aqui para a gente já caminhar para o final desse tema, né? Tema homicídio. Aqui hoje, lembrando que na nossa próxima aula a gente vai ter um estudo de caso, tá? Eu tenho aqui, não sei se todos tiveram já acesso, mas eu já deixei lá à disposição de vocês, uma condenação pelo artigo 121, parágrafos 1º e 2º, olha aí, a privilegiadora e a qualificadora, incisos 3 e 4 do Código Penal, tá vendo? Ó, a coexistência do privilégio com as qualificadoras objetivas, possibilidade de homicídio qualificado privilegiado. Ponto. Ó, já a hediondez, que é a questão do homicídio que é qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, por falta de previsão dentro da Lei 8072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, né? Por falta de previsão, a hediondez não é reconhecida, tá? E, inclusive, teve a progressão do regime inicial nesse caso concreto, que foi um habeas corpus, né? Impetrado aqui contra um acórdão, que é a decisão dos superiores tribunais, né? Chama-se acórdão, da quinta turma do STJ, tá? Então, eu deixei aqui para vocês darem uma lida e evidenciarem que realmente há essa possibilidade. E deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida no chat que eu não tenha respondido. Não. Ótimo.
aqui, né, para a gente finalizar. Esse paciente, ele foi condenado pelo júri popular por uma pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no 121, como eu disse para vocês, né? Parágrafos 1º e 2, 2º, inciso 3 e 4, e artigo 121 caput, né? Combinado, porque aqui é um caso de tentativa, combinado com o 14, que é a tentativa. Inciso 2, na forma do 69, todos do Código Penal, tá? Foi do Rio Grande do Sul, então teve provimento, tá? Então aqui, ó, se vocês quiserem dar uma lida, houve o reconhecimento do homicídio qualificado privilegiado, tá? Teve inclusive proibição de regime, e é um caso, na verdade, que complementa os nossos estudos. Deixa eu ver se ficou mais algum ponto. Como é que fica a questão do homicídio gratuito? Vocês já ouviram? Já ouviu falar no homicídio gratuito? Vamos lá, vamos participar? Alguém já ouviu falar no homicídio gratuito? Ou não? Como é que fica com relação ao homicídio gratuito? Será que ele é tido pela jurisprudência como um homicídio qualificado? Como um homicídio simples? Como será que fica? Será que o homicídio gratuito ele é tido pela doutrina, pela jurisprudência, como homicídio qualificado? Será que ele incide qualificadora? Será que a pena já começa mais alto? Então, já vou informá-los. Primeiro, o que é homicídio gratuito? É aquele homicídio que não tem promessa de paga, que não tem nenhuma, nenhum tipo de recompensa, nem mesmo promessa de recompensa. Então, esse tipo de homicídio, ele é chamado, né, quando não há motivação por pecúnia, nem por motivo fútil, nenhum daquelas qualificadoras presentes no parágrafo 2º do artigo 121, quando nós estamos diante de um caso em que não há nenhuma daquelas situações, nós temos a possibilidade, né, a depender da conduta, de evidenciarmos a situação do homicídio gratuito. Homicídio gratuito é quando o A deseja matar B sem motivo. A deseja matar B sem nenhum motivo. Grátis. Então, ele simplesmente mata B, né? É o famoso pela doutrina como homicídio gratuito. Esse tipo de homicídio chamado gratuito, a Luciana disse que já ouviu falar. O Lucas também disse que já ouviu falar. Não, o Lucas não respondeu, né? Foi a Luciana. Ótimo. Então, a Luciana disse que já ouviu falar, né? Realmente, gente, a gente sempre tem que lembrar do artigo 1º do Código Penal. Não tem crime se não tiver uma lei anterior que defina. Como dentre todas as qualificadoras que eu estudei com vocês, não existe a palavra gratuita, de graça, existe fútil, torpe, com veneno, enfim, existem diversas qualificadoras. Contudo, Luciana, não existe e demais, né, alunos? Não existe a palavra, o reconhecimento ali dentro das qualificadoras do homicídio gratuito. Então, se não existe, ele não é tido como qualificado. Ele é tido realmente como simples. Você acertou, Luciana. Que mais? Deixa eu verificar aqui, retomar se foi tudo
Ótimo. Então, vou jogar uma questão aqui para que a gente possa, para que vocês possam refletir a respeito. Eu falei de perigo comum, não foi? Entre as qualificadoras. Contudo, eu não dei exemplo. O que seria um perigo comum como qualificadora do crime de homicídio? Ana Luísa, Reginaldo, Ellen, Lucas, Isabel, Sandy, Gui, Letícia, hein? O que seria? E demais? O que vocês acham? O que seria esse perigo comum? Perigo comum, tido como qualificadora no crime de homicídio. Sabe o que é? Perigo comum nada mais é do que aquela situação em que A, ele realmente tem intenção de matar B. Contudo, a forma como ele vai matar B simplesmente ocasiona, resulta num perigo que não é só para a vítima do agressor, mas vai muito além, né? É um perigo que abrange também as outras pessoas que com ele estiverem. É o caso, por exemplo, circunstâncias em comum, isso mesmo, Ellen. É o caso, por exemplo, para a gente tirar aqui todas as dúvidas em mente, seria o caso daquela situação em que A quer matar B. E A sabe que B vai fazer o passeio de barco. Então, o que A pensa? Fala, olha, eu vou... Ele não mede consequências e ele fura, né? Alguma parte desse barco, de forma pensando o quê? Pensando justamente que esse barco furado, ele vai simplesmente naufragar, né? E aí, além da vítima, nós temos um guia dentro desse barco, nós temos o perigo de vida de outras pessoas que estiverem fazendo aquele passeio naquele mesmo momento. Então, como que fica essa questão aqui, né, desse perigo comum? Esse perigo comum, gente, aqui, fica justamente no seguinte sentido. Fica no sentido de que, se porventura, além da vítima, morre o guia e todas as pessoas que estiverem naquele barco, e houver um liame, uma conexão, né, ali nos autos, nas provas colhidas, que o agressor tinha não só o desejo, mas ele agiu com esse intuito de praticar o homicídio, né, de eliminar a vida de uma pessoa, mas em função disso, ele eliminou a vida de outras pessoas, nós estamos o quê? Diante de uma qualificadora, que é justamente o perigo comum, o perigo para que não é só para a vítima, que são para várias pessoas, né? O Lucas pergunta aqui, né, a respeito do dolo de segundo grau. Tá. O que acontece com o dolo, Lucas e demais colegas? Nós temos o dolo, que é, na verdade, a intenção mais à vontade, de primeiro grau. Ótimo, né? Que é justamente o dolo tido em várias condutas. Contudo, o dolo de segundo grau é justamente assumir o risco, né? E que risco é esse? O risco justamente que eu evidencio, Lucas, numa questão do perigo comum, tá? O dolo de segundo grau, além do exemplo do barco que eu dei para vocês, que inclusive você disse aqui, o dolo de segundo grau seria a mesma coisa, né? Sim. Além disso, eu ainda trago outro exemplo para vocês. Se A, ele quer desferir, né? Ele quer matar B, e ele sabe que B está em um determinado lugar, num restaurante, num hotel, enfim. E ele simplesmente, né, começa a desferir tiros
em detrimento para acertar, né, a pessoa que ele queria. Então, o que vai acontecer nesse caos ético? Se porventura acerta a pessoa que ele quer do outro lado, por exemplo, da parede ou dentro de um restaurante, enfim, essa vítima está abraçando outra pessoa, né? E simplesmente ele desfere um tiro e esse tiro acerta o outro também. Então, o que aconteceu aqui? Um dolo, na verdade, eventual, um perigo que realmente é comum, tá? Ele realmente é chamado pela doutrina, essa questão de assumir o risco, como dolo de segundo grau. Muito bem recordado pelo Lucas, tá? Outra questão importante, e a gente já está fechando, é assim, o seguinte exemplo. Lucas e demais colegas, olha a situação. A tem a intenção de desfere tiros com a intenção, desejo, né? Vontade, né? Que é justamente o dolo, intenção, né? Mais a vontade. E aí A desfere tiros para matar B. Acontece que B é uma pessoa idosa. Mas, por uma pontaria, digamos assim, A simplesmente, por erro, né? Lembra do erro de tipo? Por erro, ao invés de acertar a vítima que ele queria, o alvo que ele queria, que era a pessoa idosa, ele acerta uma pessoa que estava próxima ali do lado, né? E aí? Como é que fica? Só que essa pessoa não era um idoso, né? Como que fica? A doutrina é pacífica e o Código Penal também, no sentido de que, evidenciado num contexto de erro, o agressor ele vai responder como se tivesse atingido a vítima pretendida, tá? Então, com esse último exemplo, eu encerro, né, a nossa aula de hoje. Boa noite a todos e aguardo vocês na nossa próxima aula.